Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, nesse vídeo vou mostrar o franguinho que ganhei de presente. Também vou falar do momento certo de soltar pintinhos e franguinhos nos piquetes. Valeu? Vou dar algumas dicas aí importantes. Então, vamos nessa! Vou começar falando do franguinho que ganhei. Ele é suro, de pescoço pelado, é muito bonito. Vejam, não tem a sambiquira, né, ou sobrebunda, como é vulgarmente chamada. Está saudável, aparentemente, e tem por volta de 2 meses de idade. Está com bom desenvolvimento, apesar de que estava sendo criado só na base do milho, e ele ainda estava com a mãe, então passava a maior parte do tempo no mato, caçando insetos, aí, comendo capim, etc. E vejam como as pernas são grossas, né? Acho que ele será um galo bem grande, está com um certo vigor aí. O ex-dono dele, meu amigo Tico, tem várias galinhas suras, cada uma mais bonita que a outra, porém são muito ariscas. Eu combinei com ele para a gente fazer um vídeo lá na criação, mas ele terá que prendê-las, né, para que possamos filmar de perto. E vocês vão ver que são aves muito bonitas, com plumagens típicas de aves da selva. Esse franguinho é filho de uma galinha de pescoço pelado, que inclusive era uma franga minha, e eu vendi lá para ele. E o pai dele é um galo suro, irmão do meu galo, então de certa forma já tinha uma ligação aí com a granja. Ele poderia estar bem maior se tivesse sido criado na ração de crescimento. Vejam que ele está tão habituado a comer o milho que só fica catando os pedacinhos de milho moído. Assim que eu soube que ganharia o frango, já fui fazendo um novo espaço para os pintinhos, né? Os pintinhos nascidos aqui. Aproveitei a base do pinteiro, os pés, reaproveitei barras de PVC, que é um material bom, fácil de trabalhar. Aí peguei uma tábua velha de madeira prensada, um pedaço de tela fina que sobrou do trabalho anterior, alguns pregos e pronto. Eu não gastei nada de dinheiro, só tempo, menos de 1 hora de trabalho. Então eu queria soltar a galinha com os pintinhos, por isso a parte de baixo era ideal para eles, né? E falando sobre o momento certo de soltar os pintinhos e franguinhos no piquete, isso depende. Se você for soltar os pintinhos com a mãe, isso pode ser feito com 10 ou 15 dias, porque a mãe vai cuidar deles, ensinar a fugir dos perigos e tal. Mas eu recomendo que você solte num piquete não muito grande e deixe água e comida disponível nos locais onde eles mais frequentam. E por que isso? Porque a galinha passa muito tempo sem ir ao galinheiro, beber ou comer. Esse tempo é perigoso para os pintinhos, né? Nesse período eles podem ficar desidratados e até morrerem. Sem falar que haverá um atraso no desenvolvimento. Olha só, aqui soltei eles num cercado pequeno, eles até saem pela tela, ficam passeando aqui pelo lado de fora, mas se a galinha não vai longe, eles também não vão. Agora, se você comprar os pintinhos de casa de ração ou tirar em chocadeira, né, e são criados sem a mãe, é bom esperar de 35 a 40 dias de vida para que possa soltá-los aos piquetes. Nessa idade, eles já são espertos o suficiente para correr de eventuais perigos, de gaviões, por exemplo. Pintinhos criados sem a mãe são bestinhas, vamos dizer assim. Os mais novinhos podem se perder, se enrolar na vegetação e podem ser capturados facilmente por predadores. Aqui tem um mato chamado pega-pinto, que é terrível para pintos, viu? Para os pintinhos mais novos. Ele tem um grude nas flores e os pintinhos se prendem e se ninguém vê, morrem agarrados, né? Trágico. E falando sobre misturar aves novas com aves velhas, isso tem que ser feito com muito cuidado. Pode haver grandes problemas. Todo mundo sabe que isso é muito comum numa pequena criação de galinha caipira, né? Franguinhos, pintinhos, raças diferentes, até espécies diferentes, tudo junto e misturado. Mas se você fizer isso num sistema intensivo, local fechado, confinamento, né, um espaço pequeno, isso aí vai ser muito ruim. As galinhas mais velhas, elas vão bater muito nas mais novas, elas não suportam franguinhas ou pintinhos. O estresse é generalizado. As aves velhas, elas não deixam as mais novas comerem, e além aí das bicadas, das porradas. Mas se você misturar, né, aves novas, aves velhas, num sistema caipira, num espaço grande,
não terá grandes problemas. Logo elas se acostumam. O espaço maior vai facilitar a fuga das aves jovens e as galinhas velhas não irão perder tempo correndo atrás delas. Com uma semana ou 15 dias já estão de boa. E é bom colocar vários comedouros e bebedouros para evitar os confrontos e as agressões. Vejam, essas Isa Browns, né, poedeiras minhas aqui, são mães dessas vermelhinhas. Quando eu misturei elas, as Isas quase não deixavam as outras comerem. E agora estão de boa, né? Como se tivessem sido criadas juntas desde sempre. Aqui também os carijós se misturam com as galinhas e elas não batem neles. O espaço é muito grande, não perdem tempo com agressividade, até porque os piquetes tiram todo o estresse das aves. E um outro problema que pode acontecer é com relação a doenças, né? A sanidade. As aves velhas são portadoras das doenças pelas quais já passaram. Gogo, boba aviária e outras aí que são comuns estão aí presentes no organismo das aves mais velhas, esperando aí uma imunidade baixa para se manifestar. Mas mesmo que a doença não esteja manifestada, ela é transmitida para as aves mais novas, as que ainda não adoeceram. Então é bom tomar cuidado. Mas se você tem um bom controle aí de sanidade, se vacina todas periodicamente e tal, não haverá problemas. Valeu? Então estejam cientes dos problemas e tudo que eu falei foi baseado em experiências próprias, certo? Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!